Ex-treinador do Fluminense detona o Mano Menezes e rasga críticas ao técnico do Flu após a final do Campeonato Carioca. Teve ex-tricolor, tá ainda em atividade, que falou por que nunca voltou a jogar no Fluminense, uma decisão, ao meu ver, muito equivocada. A eleição na CBF segue dando o que falar, a gente sabe agora o posicionamento do Fluminense sobre essa questão, e o Edinaldo Rodrigues, o presidente da entidade, quer fazer nova mudança na Copa do Brasil. Meu Deus do céu, esse torneio muda todo ano. Pois é, isso e muito mais a gente vai falar nesse vídeo aqui. Desde já eu convido você a deixar o like, a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para não perder nada. Depois da vinheta vamos falar e muito do Flusão. A derrota do Fluminense na final do Campeonato Carioca para o Flamengo não deixou somente os torcedores do Flu irritados e chateados, né? Se a gente reclamou muito da postura do Fluminense, eu mesmo falei aqui em vídeos que achei a postura do Fluminense covarde, sobretudo no segundo jogo da final, também teve gente do meio do futebol reclamando do Mano Menezes. Dessa vez foi o Joel Santana, ex-treinador de futebol, campeão carioca em 1995 com o Fluminense, que em vídeo no seu canal do YouTube, o canal do Joel, detonou o Mano Menezes, fez duras críticas ao treinador pela postura do Flu nessa final. Se liga aí na declaração do Papai Joel. Vou dizer para você, para os nossos queridos seguidores, que foi a mesma coisa do penúltimo jogo. E se o Mano continuar dessa maneira de jogar, o Fluminense não vai ganhar uma, cara. Porra, tudo bem, marcou a Arrascaeta, o artilheiro marcou, o Éder ficou mais preso, foi marcado, diminuiu. Mas o Fluminense não atacou, cara. O Cano deu um chute em gol de novo. Aí substituiu o Grande, botou aquele grandão que deu mais volume. Por que não botou os dois na frente cravado? Quem quer ganhar assim, bota os dois cravados e bota o ar. E bota o ponto esquerdo, o veloz. Vai ganhar o jogo, vai disputar, vai preocupar. Do jeito que estava aí, jogou um dia não ia acontecer nada. E aquele negócio, eu quero chegar do 4-3. É 4-4-2, não inventa história, cara. Não inventa história. Os caras voltam ali pelo lado do campo, marcando os caras, o Carnobio volta de um lado, o outro volta pelo outro, faz uma confusão danada. Eu dei essa risadinha porque eu adoro, né, quando o Joel Santana fala que esse negócio de 4-3-3, 4-2-3-1 é invenção, o negócio é o 4-4-2, não vamos inventar. Eu acho graça porque, assim, de fato, né, o futebol mudou muito e tudo mais, mas tem um fundo de verdade, né? Eu acho que eu sinto isso na hora que a gente vai falar de futebol e vai analisar, que a gente se prende muito aos esquemas táticos, os desenhos da equipe e tira o foco do que realmente importa, que é a performance do jogador, as funções que o cara tá cumprindo em campo, né? Demonizou-se muito nos últimos anos o 4-4-2 aqui no futebol brasileiro. E se você parar para analisar, diversos times que tiveram sucesso aqui no Brasil, mesmo após isso, jogavam, de certa maneira, quando tinham a bola, um 4-4-2, né? Um esquema que deu certo por muitos anos e, enfim, eu não acredito em esquema certo e esquema errado, né? Esse esquema pode usar, esse esquema aqui nunca pode. Então eu achei graça dessa maneira que o Joel falou. Mas, assim, o Joel é um cara que pode muito, né, falar sobre isso, porque já foi campeão carioca com o Fluminense, e se o grande argumento, né, que se usa é que o Flamengo tem um time mais rico, um elenco mais forte do que o Fluminense, e de fato tem, um elenco com um investimento maior, cara, o Joel Santana foi campeão em 95, num ano que o Fluminense estava com sei lá quantos meses de salário atrasado, e o Flamengo tinha acabado de contratar o Romário, atual melhor do mundo, campeão da Copa com o Brasil, tinha lá o tal do melhor ataque do mundo, né? Sávio, Romário e Edmundo, que acabou sendo uma grande decepção para eles, pra gente não, né? E a gente foi campeão carioca sob o comando do Papai Joel. De resto, cara, eu concordo com a análise dele, eu já falei aqui em outros momentos, eu achei que faltou o Fluminense, eu achei covarde, assim, a gente precisava do resultado, e se você analisa aquele jogo ali, os 90 minutos, o Flamengo teve mais oportunidades de gol, tanto é que teve 2 gols anulados, bem anulados por sinal, do que o Fluminense. O grande lance de perigo do Fluminense, a gente pode destacar 2, tá? Tem aquele cruzamento da esquerda que o Germancano tenta cabecear, acaba não conseguindo cabecear em cheio. Aquele foi o lance que levanta a torcida, mas não chegou a ser de fato um lance de perigo, porque, assim, ele não conseguiu cabecear, né? Não foi um cabeceio dele que passou perto, uma defesaça do goleiro. Foi um lance de perigo, mas não uma chance de gol.
de perigo. E a grande chance que o Fluminense teve foi justamente após o primeiro gol anulado do Flamengo, logo depois, né? Tem a saída de bola, se não me engano, é o Thiago Silva que lança o Keno, que faz um facão ali, recebe dominando a bola na área, bate e o Rossi faz uma boa defesa. Foi o lance de perigo do Fluminense que precisava vencer o jogo, foi esse, aos 40 do segundo tempo. Então, assim, eu achei a postura do Flu nesse jogo sim covarde, eu tô fechado com o Papai Joel. E ele comentou uma situação, né, que quando o Mano Menezes colocou o Everaldo no jogo, ele tirou o Cano. E aí, na análise do Joel, deveria ter botado os dois no ataque, botado o Arias na direita, algum ponta veloz lá pela esquerda, para ir pro abafo. Eu até entendi a postura do Mano Menezes, que era tentar ganhar o meio campo, né? Eu, particularmente, tenho uma maneira de enxergar que, assim, acho que não, às vezes não adianta muito você entulhar atacante se você for perder o meio, né? Porque o jogo, para mim, a minha maneira de enxergar o futebol, vocês, claro, estão sempre convidados a discordar, o jogo de futebol ele é decidido no meio campo. Quem ganha o meio campo costuma vencer as partidas. Então, o Mano Menezes tentou ganhar o meio, mas não conseguiu. E aí a gente pode entrar aqui e discutir. O meio com Otávio, Martinelli e Lima jamais vai ganhar. De 20 times do Brasileirão, 19, né, tirando o Fluminense, a maioria esmagadora, o Fluminense não vai ganhar o meio campo tendo essa trinca de meias, né? Mas do Flamengo ainda mais, né? Que é um meio campo muito forte, com Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e Gerson, né? O Flamengo jogando com 4 meias, por sinal, no 4-4-2, foi o campeão carioca. Aí nesse time do Felipe Luiz, eu concordo com a análise do Joel, acho que faltou um pouco de ímpeto do Fluminense. Eu acho que o Fluminense ficou confortável, e é um conforto que não faz sentido, porque a gente não estava ganhando o jogo, né? A gente não estava saindo com o título. Mas ficou confortável ali na partida e faltou aquela gana de tentar, assim, faltou o desespero. A impressão que eu tive do jogo é essa, faltou o desespero. Sabe quando você tá perdendo o jogo e aí você começa a até se estressar com o jogador porque o cara surta e pega uma bola e tenta driblar 2-3 e resolver, tenta chutar uma bola da puta que pariu, desculpa até o palavrão, porque tá ali no desespero? Acho que faltou isso, assim, você viu o Fluminense jogando, parecia que tinha mais sei lá quanto tempo de jogo, ou que o resultado era nosso, que a gente tava levando pra pênalti, sei lá. Faltou aquele desespero. O máximo que o Fluminense fez foi jogar uma bola na área. E, de certa forma, assim, eu não acho que seria ruim você ter 2 centroavantes nessa altura, mas eu não abriria a mão do meio campo. O Mano Menezes faz a troca de um pelo outro para tentar fortalecer o meio. Mas eu tentaria ter 2 centroavantes lá na frente para poder fazer uma blitz maior, mas de alguma maneira que a gente não perdesse o meio campo. Enfim, essa é a opinião do Joel Santana, eu concordo com grande parte dela. Quero saber de você, tricolor ligadinho aqui na Central, a sua opinião. Tá fechado com o Papai Joel nessas críticas ao Mano Menezes? Comenta aqui embaixo pra gente trocar aquela ideia. No vídeo de ontem à noite, a gente comentou aqui uma notícia do Diogo Dantas, do O Globo, falando de uma dissidência ali, né, um afastamento de um grupo da base de apoio do presidente Mário Bittencourt, que colocaria uma pressão sobre ele nessa questão da venda da SAF do Fluminense. O próprio Diogo Dantas depois publica uma nova matéria trazendo a versão desse grupo político que é o Tricolor de Coração. A gente vai falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo, só antes lembrar você, ligado aqui na Central, de correr no comentário fixado desse vídeo, porque lá você encontra o link do canal da Central Fluminense no WhatsApp. E nesse canal você fica por dentro de tudo que acontece com o Flusão na palma da sua mão, diretamente no seu celular. Para fazer parte é muito fácil e muito simples. Você vai correr no comentário fixado desse vídeo, clicar no link. E aí vai abrir automaticamente no seu WhatsApp o canal da Central. Você vai procurar o botão seguir, geralmente fica no canto superior direito, vai clicar lá e dessa maneira muito fácil e simples, 100% grátis, você vai começar a receber tudo que acontece com o Flusão na palma da sua mão. Combinado? Eu aguardo vocês por lá. Vamos falar um pouquinho dessa situação, tá? Porque ontem a gente comentou aqui essa matéria do Diogo Dantas falando que o grupo político Tricolor de Coração teria se afastado da base de apoio do Mário Bittencourt, estaria fazendo campanha contra a venda da SAF. Inclusive rolou, isso aí é fato, de fato rolou uma panfletagem no jogo de domingo ali, contrária à SAF, o pessoal fazendo uma propaganda, uma campanha contrária à SAF, e esse pessoal estaria, né, ligado ao grupo Tricolor de Coração. Mas esse grupo emitiu um comunicado esclarecendo a situação e reforçando que mantém apoio à gestão do Mário Bittencourt. O Tricolor de Coração apoia o Mário desde 2016, tá? Quando o Mário se candidatou pela primeira vez, acabou naquela altura perdendo a eleição para o Pedro Abad. Desde então o Tricolor de Coração apoia o Mário, apoiou em 2019, apoiou também em 2022. E de acordo com o comunicado, houve uma divergência interna, foram feitas manifestações que não refletem o posicionamento institucional do grupo. Eu estou aqui com a nota deles, né? E nessa nota eles explicam um pouquinho da história deles na política do Fluminense, do apoio ao Mário Bittencourt,
e eles falam que, vou até abrir aspas aqui, nas últimas semanas divergências internas levaram à divisão de parte do grupo, com uma minoria que ainda detém acesso ao site e a determinadas redes sociais da associação, realizando publicações sem prévia deliberação do colegiado, à margem dos procedimentos que historicamente orientam a tomada de decisões da Tricolor de Coração. Essas manifestações não refletem o posicionamento institucional da entidade, tendo sido feitas sem anuência da maioria dos seus integrantes. Então, em resumo aqui para vocês, um grupo pequeno que faz parte da Tricolor de Coração, ou fazia parte, mas minoria desse grupo, de acordo com a nota oficial, simplesmente utilizou do acesso que tinha ao site e às redes sociais da Tricolor de Coração para fazer publicações em nome da Tricolor de Coração contrárias à SAF, o que não representa a maioria do grupo. Então a Tricolor de Coração segue apoiando o Mário Bittencourt, segue fechada com ele, né, segue sendo a base de apoio dele nesse processo, na verdade, na política do Fluminense como um todo e também, claro, nesse processo de transição para a SAF. Falar um pouquinho de CBF, esse assunto sempre dá pano para a manga. A gente sabe que vai ter eleição lá na CBF, o Edinaldo Rodrigues, o atual presidente, quer a reeleição. Teve aquele burburinho, na verdade não um burburinho, né? Foi fato. O Ronaldo queria vir como presidente da CBF, queria lançar chapa, mas ele acabou desistindo disso. Ele disse que das 27 federações, 24 se recusaram a encontrar com ele, porque já tinham fechado o apoio ao Edinaldo Rodrigues, então ele entendeu que a maioria já apoiava o Edinaldo, não fazia sentido ele lançar essa candidatura, acabou desistindo. O Edinaldo vai ser candidato único, então assim, ele vai ser eleito presidente da CBF, né, candidato único, mas vários clubes e federações assinam uma chapa dele, né, porque o pleito ele precisa concorrer mesmo que seja o único candidato, ele precisa ter uma chapa formada e tudo mais. 7 clubes não assinaram essa chapa de reeleição do Edinaldo. O Fluminense está entre eles, tá? Foi o Bragantino, Corinthians, Fortaleza, Flamengo, Fluminense, Mirassol e Santos. Essa informação é do Ricardo Magatti, mas ele dá conta também que a maioria desses 7 apoiam o Edinaldo e vão votar nele nessa eleição que vai ocorrer na próxima segunda-feira, mas não assinaram a chapa do presidente que vai ser reeleito lá na CBF. Então o Fluminense opta por não assinar essa chapa, não declarar esse apoio formal ao Edinaldo Rodrigues permanecendo na CBF. E ainda sobre CBF, sobre Edinaldo, ele teve reuniões com conselhos técnicos tanto da Série A quanto da Série B, e tá querendo fazer mais uma mudança na Copa do Brasil. A Copa do Brasil tem mudança todo ano, né? Essa informação é do Rodrigo Matos, lá do UOL, e vale lembrar, né? Esse ano, a primeira e a segunda fase da Copa do Brasil são em jogo único. O Fluminense meteu 8-0 no Águia, depois venceu o Caxias por 2-1. E a mudança que teve para esse ano é: antes o time visitante, ou seja, o Fluminense foi visitante nesses 2 jogos, se empatasse o jogo, se classificava. Esse ano mudou, fosse empate, o jogo iria para pênaltis. Mas o Edinaldo quer fazer já mais uma mudança na Copa do Brasil. Ele não consegue ficar satisfeito com esse regulamento. E a ideia dele, que foi apresentada aos clubes, é fazer com que a primeira e a segunda fase da Copa do Brasil voltem a ser disputadas em partidas de ida e volta. Então teria, no caso do Fluminense esse ano, teria um jogo lá em Marabá e depois teria um jogo aqui no Maracanã, teria um jogo lá no Centenário, em Caxias, depois um jogo aqui no Maracanã, em vez de ser jogo único. Vale lembrar, a partir da terceira fase, que é a fase que o Fluminense está agora, já são 2 jogos sempre até a final, que ocorre em 2 jogos. Então seriam mais 2 datas nesse calendário aí da CBF, né? Já o pessoal reclama muito de excesso de datas, o Edinaldo quer adicionar mais 2 datas nesse calendário. Dando a minha visão pessoal, eu, Felipe Capuano, aqui analisando, cara, eu discordo, tá? Inclusive, o modelo de Copa do Brasil que eu sempre achei o correto e que eu sempre defendi é um modelo bem diferente do atual. Primeiro de tudo, me incomoda essa coisa dos times precisarem se classificar para a Copa do Brasil. Se a gente está falando de uma Copa do Brasil e não uma Copa da Série A, B e C, eu acho que, se não todos os times brasileiros, mas a maioria deles deveria ter vaga. A gente vê, por exemplo, na Copa da França, tem time lá das Ilhas Réunion, que eu nem sei onde que fica isso, que disputa a Copa da França. Claro, esses times que são, semi-amadores, eles vão jogar fases preliminares muito antes de quando o Olympique de Marseille, o PSG, o Saint-Étienne vão entrar no torneio. Mas existem essas fases. Por mim, a Copa do Brasil seria um torneio muito mais extenso para abranger todos os times brasileiros, para ser uma Copa verdadeiramente do Brasil, e seriam todas as fases, inclusive oitavas, quartas, semifinal, tudo em jogo único. Para mim, esse é o ideal, porque é o modelo mais democrático que torna mais possível você ver um time de menor investimento chegando longe. Você pega, não vou falar do Águia de Marabá porque tomou 8, é complicado, mas você pega, por exemplo, o Caxias,
Ele, num jogo único, beleza, o Fluminense abriu 2x0, eles diminuíram. Mas num jogo único, ele tem uma chance muito maior de, conseguir, sei lá, talvez fazer uma retranca ali, achar um contra-ataque e passar do Fluminense, do que 2 jogos. 2 jogos, o time grande sempre vai acabar passando, é muito mais difícil de ter uma zebra. Então eu acho que esse modelo é muito mais interessante para tornar esse torneio mais democrático mesmo, fazer com que esses times consigam chegar mais longe. A premiação da Copa do Brasil é interessante, então um time de menor investimento, quando avança nesse torneio, acaba tendo um impacto financeiro que o ajuda demais. Então, na minha maneira de enxergar, seria um torneio muito maior, com muito mais abrangência de times. Os times de Série A, principalmente, mas da Série B também, até o da Série C, entrariam depois, claro. Não vai fazer o Fluminense jogar contra um time da segunda divisão de Roraima, do Acre, do Espírito Santo, enfim, do Mato Grosso. Esses times vão enfrentar outros times menores e vão fazer um funil para daí chegar no momento que vão entrar os times da Série B, depois os times da Série A, etc e tal. Mas eu gostaria de um torneio dessa maneira, completamente em jogo único, e com maior abrangência de clubes. Enfim, essa é a minha visão. Eu queria saber de você, tricolor ligado aqui. Concorda comigo? Discorda? Enfim, Copa do Brasil. Deixe o seu comentário aqui embaixo. Eu vou aproveitar aqui rapidinho para dar uma moral para a galera tricolor sempre ligada aqui na Central. Em todo vídeo eu convido você que está assistindo a comentar aqui embaixo, falar o seu nome, de onde você acompanha a Central. E aí a galera sempre chega junto, deixa o comentário. Sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo eu vou mandar um abraço para o Daniel de Muriaé, Minas Gerais, para o José, lá de Teresina, Piauí, Wilkes de Juiz de Fora, para o Lauderan, do Distrito Federal, para o Marcos, da Ilha do Governador, aqui no Rio de Janeiro, e um abraço mais do que especial para o Emerson Bianchi, de Cariacica, no Espírito Santo, que é membro aqui da Central Fluminense. Um abração aí para o Emerson e um agradecimento mais do que especial por ser membro do canal. Você pode também ser membro, tá? Abaixo desse vídeo tem a aba lá, Seja Membro, clica ali, tem vários planos, que aí você escolhe o que melhor te agrada e você, de maneira financeira, ajuda o canal todo mês ali a manter, né, o nosso trabalho por aqui, a sustentar a existência desse canal. A gente vem tentando trazer o máximo de conteúdo do Fluminense possível, e aí pessoas como o Emerson Bianchi, que é membro aqui do canal, ajudam demais. Você que está assistindo e gosta da gente, pode ajudar também. Abaixo desse vídeo tem o botãozinho Seja Membro, clica lá, você vai conseguir achar os planos, escolhe o que melhor te agrada e ajude a Central Fluminense. Beleza? Muito obrigado ao Emerson. Hoje ele já é veterano, já está com seus 38, caminhando para os 39 anos, mas no começo da década passada fez muito sucesso com a camisa do Fluminense. Estou falando do lateral direito Mariano, nosso ala ali no time de Guerreiros de 2009, campeão brasileiro com o Flu em 2010, também fez um baita campeonato em 2011, chegou inclusive a ser convocado para a seleção brasileira. Foi vendido pelo Fluminense ao Bordeaux, teve carreira por lá, Sevilha também, salvo engano, jogou no Galatasaray da Turquia, sabia que tinha jogado na Turquia. E ao voltar para o Brasil, acabou não voltando para o Fluminense, foi para o Atlético Mineiro. Por sinal, é o clube que ele começou a carreira, se eu não me engano. Teve uma passagem no Atlético Mineiro lá atrás, na verdade foi em 2008 que ele passou pelo Atlético Mineiro, já tinha jogado no Atlético, voltou para lá em 2020, ficou até o fim do ano passado, quando ao fim do seu contrato assinou com o América Mineiro. Ele participou do Charla Podcast, lá ele foi perguntado do porquê que ele nunca voltou ao Fluminense, porque que ele não jogou novamente aqui, já que ele é um cara que tem bastante carinho da torcida tricolor. E se liga aqui na resposta do Mariano. Diego Fabrício mandou aqui um superchat. Mariano, por que você nunca voltou pro Flu? Não foi por mim não, viu? Tive Não? vontade. Foi por, acho que assim, não vou falar que foi por causa do clube, que, né, não sei como que funciona, quem contrata, quem, né, tem o Mário Bittencourt, que me deu super bem com ele, que na época que eu estava lá, ele era advogado lá ainda do Fluminense. isso aí. Então a gente tinha uma relação boa, até encontrei eles depois, tava no Galo de jogar contra, fui lá no vestiário, fui falar com ele e tudo. É que a torcida do Fluminense gosta Cara muito de você. super do bem, é que não, vamos dizer, não me procuraram, né? Não me procuraram e... Mas assim, seria um prazerzaço ter voltado, mas infelizmente não. Aí então a declaração do Mariano, falou que o Fluminense não procurou ele, seria um prazerzaço ele ter voltado. Cara, esse eu acho que é um dos grandes erros do Fluminense nos últimos anos, tá? Não ter buscado o Mariano. Ele voltou pro Brasil para jogar no Atlético Mineiro em 2020, naquela altura ali ele tinha 34 anos. E a gente viu, né, que ele tinha muita lenha para queimar, já que ano passado, por exemplo, já tinha perdido a posição lá no Galo, mas na final da Libertadores ele foi o melhor jogador do Atlético. Ele entra no segundo tempo ali e vai muito bem naquele jogo. É um cara que foi titular muitos anos no Atlético desde 2020, né?
E é um cara muito identificado com o Fluminense, e era nítido, tá? Para quem acompanhava o Mariano, que ele queria muito voltar para o Fluminense, uma coisa que assim pode parecer boba, mas até ele voltar para o Brasil e jogar no Atlético Mineiro, o perfil dele do Twitter era Mariano Flu. Ele nunca mudou isso, ele criou esse perfil quando jogava no Fluminense, nunca mudou isso, sempre falava do Fluminense, sempre falou com muito carinho do Fluminense, sempre demonstrou vontade de retornar, e o Fluminense nunca foi atrás dele, né? Eu lembro que na torcida do Fluminense havia um pouco daquela coisa de é um jogador já mais velho, final de carreira, não vamos buscar ele, veterano. Isso se provou uma grande bobeira, porque o Mariano jogou aí 3, 4 anos em alto nível no Atlético Mineiro, poderia ter ajudado muito o Fluminense. Aliás, se a gente parar para analisar, em 2022, né, para começar a temporada de 2023, o Fluminense foi no mesmo Atlético Mineiro e pagou 10 milhões de reais no reserva do Mariano, que era o Guga, né? Então, assim, a gente poderia ter tido o Mariano aqui, o Fluminense acabou não indo atrás. Claro, a gente também não sabe quais seriam as exigências salariais do Mariano, seria algo muito alto, o Fluminense não poderia arcar, mas de acordo com o Mariano, o Fluminense sequer procurou ele, né? Considero isso um grande erro e uma pena, porque é um cara que, assim, dos laterais que eu vi jogar do Fluminense, para mim o Gabriel foi o melhor, mas logo depois, muito pertinho, vem o Mariano, jogou muita bola ali naquele triênio, 2009, 2010, 2011, seria um prazer vê-lo novamente com a camisa do Fluminense, até por saber de tudo que ele fez com a camisa do Atlético Mineiro nesse retorno ao Brasil. Uma pena, Mariano não jogou no Flu, agora tá no América Mineiro, hoje talvez já esteja um pouquinho tarde, né? Tá com 38, vai fazer 39 lá no mês de junho, talvez esteja um pouquinho tarde pro Mariano voltar ao Fluminense, tá jogando no América Mineiro já nessa reta final da sua carreira. Tricolor, você concorda comigo? O Mariano deveria ter voltado ao Fluminense? Comenta aqui embaixo pra gente trocar aquela ideia. Combinado? Vou ficando por aqui, um abraço, saudações tricolores, tamo junto.